O etnocentrismo teve atrás de si a contribuição filosófica de autoridades como Hume, Kant, Hegel e Marx, os quais contribuíram com a duradoura imagem do africano como o negro, o selvagem, o primitivo, etc. Com base em uma já refutada, estreiteza concepção etnocêntrica de história, natureza, cultura, idioma, filosofia, religião, etc. Fatores típicos da antropologia da época, o que legitimou a invasão e transformações radicais da economia e da política da África, até as transformações da religião e das instituições educacionais, com o objetivo de aumentar as vantagens da Europa, assegurando para a metrópole o total domínio do território colonial e reproduzir a Europa e os valores europeus não somente na vida material, mas também na vida cultural, na vida espiritual e nas formas de expressão do africano. David Hume, por exemplo, que trabalhara certa vez na oficina colonial britânica, escreveu na famosa nota de rodapé de página ao seu ensaio acerca do caráter nacional: "Eu estou em condições de suspeitar de serem os negros naturalmente inferiores aos brancos. Praticamente não houve nações civilizadas de tal compleição, nem mesmo qualquer indivíduo de destaque, seja em ações, seja em investigação teórica. Não há artesãos engenhosos entre eles, não há artes, não há ciências. Por outro lado, os mais rudes e bárbaros dos brancos, como os antigos alemães, o atual tártaro, têm algo eminente. Tal diferença uniforme e constante não poderia ocorrer se a natureza não tivesse feito uma distinção original entre as raças de homens." Além de sabermos que estava terrivelmente errado em todas essas suas colocações, cabe apontar especialmente o seguinte: foi justamente o natural que colocou a África fora da humanidade verdadeira. O fato de enquadrar os africanos como uma espécie diferente e subhumana sancionava, portanto, filosoficamente a exploração dos africanos com métodos bárbaros que não eram admitidos nem sequer para os próprios europeus. Tais formulações de prejuízos filosóficos contra a África e os africanos e contra outros povos não europeus em geral circularam livremente e foram reciclados entre os filósofos europeus modernos com escassa originalidade. Em seu ensaio sobre a variedade das diferentes raças humanas, Immanuel Kant ampliou e completou as anotações que havia feito antes acerca do negro em outro lugar, com a seguinte distribuição hierárquica das diferentes raças: a primeira raça, muito ruiva, localizada ao norte da Europa; a segunda raça, roxo-cobre, na América; a terceira raça, negra, Senegâmbia; a quarta raça, amarela-oliva, que seriam os hindus. Percebemos que, de acordo com Kant, a tonalidade ideal da pele é a branca. Não parece injusto, então, portanto, voltar a referir-se à descrição de Kant. Este homem era negro da cabeça aos pés, uma prova clara de que o que dizia era estúpido. Como uma prova clara de que Kant atribuía a cor de pele, branca ou negra, à evidência da capacidade de raciocínio e, portanto, humana, ou sua ausência. Se o comércio e as práticas da escravidão transatlântica foram erigidas filosoficamente sob a pretensa subhumanidade da raça africana, a prática do colonialismo foi, paralelamente, predicada desde a negação metafísica da historicidade do ser africano. Em nenhuma parte isso é tão evidente quanto no duplo tratado de Hegel, lições sobre a filosofia da história e lições sobre a filosofia do direito. Em primeiro lugar, Hegel coloca a África fora da história, como começo absoluto e não histórico do movimento do espírito. Consequentemente, os africanos são descritos como incapazes de pensamento racional ou de conduta ética. Não possuem, portanto, leis, nem religião, nem ordem política. A África, em termos humanos, é para Hegel uma terra baldia cheia de anarquia, fetichismo e canibalismo, que espera que os soldados e missionários europeus a conquistem e lhes imponham a ordem e a moralidade. Para Hegel, os africanos mereciam ser escravizados. Além do mais, serem escravizados pelos europeus, argumentava Hegel, beneficiava o africano, ao prover de educação moral. Consequentemente, o colonialismo era também um benefício para a África, porque a Europa a inseminava com a razão, sua ética e sua cultura, e, portanto, a historicizava. A expansão do colonialismo e do capitalismo são, portanto, necessidades lógicas para a realização da obviamente universal ideia europeia. E ao etiquetar os territórios e povos não europeus como atrasados na indústria, estes se convertem em empresas legítimas para as atividades coloniais e colonialistas. Segundo Hegel, todos os grandes povos avançam para o mar, porque o mar lhes provém dos meios para as atividades colonizadoras, esporádicas e sistemáticas, para as quais a madura sociedade civil está condenada, assim como subministra a uma parte da população um retorno à vida sobre a base familiar em uma nova terra, proporcionando-se deste modo uma nova demanda e um novo campo para a sua indústria.
Hegel não evoca nenhuma pergunta ética a propósito da articulação desta corrida da Europa pela riqueza e pelo território nos outros países, precisamente porque ele mesmo, somando-se a Hume e a Kant, havia declarado que o africano era sub-humano. O africano carece de razão e, portanto, de conteúdo ético e moral. Os grandes filósofos europeus posteriores reescreveram essas intenções colonialistas de Hegel sobre a África em seus sistemas filosóficos. Edward Said aponta em Orientalismo que, ainda que Marx tenha colocado Hegel de cabeça para baixo, seus pontos de vista sobre a colonização da Índia e da África não eram diferentes. Ao negar a África, a Europa foi capaz de propor e representar a si mesma e a sua relativa historicidade como a cultura ideal, a humanidade ideal e a história ideal. Ainda que a razão, a humanidade e a luz residam na Europa, a irracionalidade, a selvageria e a obscuridade eram convenientemente e, quiçá, inconscientemente projetadas na África, o mal primeiro, imenso e radical, o continente negro. A condição mesmo de possibilidade da modernidade europeia como ideia foi a negação e exclusão teórica da África e do africano, fixado arquetipicamente como selvagem e primitivo. Considere se inscrever para mais vídeos como esse e obrigado!